Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Como é que está indo os seus estudos? O seu estudo está indo bem? Está estudando bastante? Lembra que a gente tem que primeiro estudar, levar para o intelecto muitas coisas, a gente compreender. Nós temos essas aulas, esses nossos pequenos encontros. Aí depende de você depois dos estudos, as leituras, também chamo vocês à leitura, não desanima não, vamos nos motivar aí às leituras, tá? A leitura é interessante, tem vídeos aí na internet, vamos aí estudar bastante. E depois que a gente está na intelecto, nós temos que fazer para o nosso coração, com amor, com sentimento, introjetando esses conhecimentos, senão não vai adiantar nada. A gente tem que introjetar esses conhecimentos para depois a gente conseguir vivenciar no nosso dia a dia em todos os locais que a gente vai. Não é só, alguns acham que é só dentro do centro espírita que a gente tem que praticar, não. Ou alguns católicos, protestantes nas igrejas, não, a gente tem que praticar, sermos cristãos, a praticarmos a doutrina espírita em todos os locais da nossa vida, nosso trabalho, na nossa família. Ah, mas é difícil, mas é o exercício, nós temos que exercitar. Para isso precisamos conhecer, introjetar, depois a gente vivenciar, não é de uma hora para outra, não é imediato. Vou dizer para vocês, olha, nós vivemos numa sociedade imediatista, mas as coisas espirituais não são imediatas, não são imediatas. A gente tem que trabalhar muito e exercitar esses ensinamentos do Cristo maravilhosos, é o exercício, tá? Exercício. O nível que nós estamos, espiritual, é um exercício. Hoje nós vamos falar sobre prece, oração. E o que é a prece e a oração? É um dos meios ou modos de nos comunicarmos com o plano espiritual. Plano espiritual, mas com quem no plano espiritual? Com Deus, com Deus, com os nossos mentores, com Jesus. Então é essa forma, esse modo de nós nos ligarmos. Agora, não com preces, nós vamos ver mais para frente, preces feitas pelos lábios, mas sim feitas pelo coração. E para que a gente faz? A gente faz a prece por 3 razões: para pedir, para agradecer e para louvar. Pedir, agradecer e louvar. Para pedir para quem? Por nós mesmos ou pelos outros, que precisamos. Então, aquilo que nós precisamos, nós vamos pedir para nós, às vezes pedir, por exemplo, a cura de uma doença de alguém, nós vamos fazer. O que acontece muito é as pessoas terceirizarem as orações. Por favor, ore por mim, Olha lá que você está lá no centro espírita, ou você é espírita, ou você tem alguma outra religião, não importa, mas a pessoa pede assim, olha, ora para mim. Não, gente, todos nós temos condições de orar, Nós somos criaturas de Deus, lembre disso, somos filhos de Deus. Deus nos ouve. Então nós temos que orar. Por que nós vamos terceirizar isso? Nós temos que orar, acreditar, ter fé, nós conseguimos, Então pedir. Jesus fala, pedi e dá-se-vos-á. Pedis e obtereis. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que eu chamo a leitura. Dá uma lidinha no Mateus 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, lá na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus. Chamo vocês à leitura. 5, 6, 7, que é o Sermão da Montanha. Dá uma lidinha lá que vai ter como... Jesus ensina como orar. Os discípulos, eles não sabiam como orar. Via Jesus toda hora orando e eles queriam saber como é que orava. E Jesus ensina como fazer para nós, como a gente deve orar, Então a gente pede para nós ou para os outros, nós agradecemos pelo que já recebemos também, ou estamos recebendo. Jesus exemplificou várias vezes dando graças a Deus. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 7,
está lá em Mateus capítulo 26, versículo 27, está lá em João capítulo 11, versículo 41 a 42, tá? Tá lá que a gente deve agradecer a Deus, porque a gente pede, mas depois nós temos que agradecer aquilo que nós recebemos. E depois nós temos o louvar. Louvar é quando a gente sentindo, a gente entendendo a sabedoria, a bondade, o poder de Deus, manifestamos a nossa admiração, o nosso contentamento, a nossa confiança no Criador. Então a gente vai louvar a Deus. É o Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós estamos vendo como orar, né? Eu uma vez, olha, vibrações e orações, né? Vibrações, orações, prece. Nós fizemos uma vez, numa colega minha, amiga, que o tio dela tinha sido sequestrado. Veja, a gente orando uma pessoa, quando junta a força, a eficácia dessa prece fica melhor quando todo mundo faz mesmo com vontade, né? E nós estávamos numa reunião aí com 140 alunos da minha classe e ela pediu porque o tio dela tinha sido sequestrado e não estavam localizando onde tinham escondido o tio dela. E aí ela me avisou isso numa... Tereza, por favor, faz uma oração para nós, para descobrir, para ajudar, porque nós não estamos aqui, não estamos achando isso aí, já estava há alguns dias. E aí nós fizemos essa vibração, isso ela falou no sábado de manhã, sábado à tarde nós fizemos essa vibração, essa prece, pedindo auxílio de Deus para que fosse localizado. Então, essas 140 pessoas, alunos, nós fizemos com muita vontade. Quando foi domingo de manhã, essa minha amiga me liga que tinham quebrado esse cativeiro, tinham achado de manhã. Nós fizemos à noite, 6, 7 horas da noite, de manhã, na madrugada, eles quebraram esse cativeiro, aí acharam esse senhor de 70 e poucos anos, né, uma judiação, e ele foi encontrado, né, isso aí, essa situação saiu até em televisão, né, esse caso. E ela depois, o que ela fez? Ela agradeceu as orações. E nós agradecemos a Deus por ter ajudado. Veja como é importante. Quantas curas a gente vê também através de preces e orações. Eu já presenciei várias. A prece, a fé das pessoas. Então, pedir, agradecer e louvar. Depois nós temos a eficácia da prece. Algumas pessoas acham assim, né? Ah, mas já Deus já sabe tudo. Para que a gente vai pedir? Ele não é onisciente? Ele já sabe as nossas necessidades. Eu não tenho que pedir nada porque ele já sabe tudo. Eu não preciso pedir. Tem gente que pensa assim. Pensa assim, olha, o universo já tem as suas leis, já encadeia essas leis divinas, já tem tudo. Para que eu vou fazer súplica se nada vai mudar? Nada vai mudar. Quem pensa assim e argumenta dessa forma, gente, que a oração ela não funciona, a gente vai responder o seguinte para eles: Deus realmente ele não precisa das nossas orações, não precisa dos nossos louvores, não, mas ele se interessa sim por cada criatura, cada sentimento de cada criatura. E nós, pequeninos que somos, temos a necessidade dessa comunicação, comunicar os nossos sentimentos. Não é gostoso fazer uma oração? Aquele sentimento que sai de nós aí com muito amor, não é muito gostoso, não é? Dando a expressão então dos nossos sentimentos puros, falando de nossas dificuldades e anseios. Você já fez essas orações assim? É muito gostoso, né? A gente depois se acalma, não tem uma calma, depois a gente está tão nervoso, às vezes quando a gente faz uma oração nessa pedindo auxílio, né? Que depois a gente acalma. A gente lembrar que o Pai é fiel, amigo, que ele nos ouve, que ele nos entende, Deus, e ele não vai nos atraiçoar, ele não vai nos trair, não. Então, é muito gostoso fazer essas orações. E segundo, que graças a Deus, né, nenhuma dessas leis divinas, elas podem ser modificadas, senão imagina o caos que seria o universo, seria um caos, né? Mas Deus, ele vai... se nós usarmos a nossa capacidade, ele vai nos favorecer sim,
Se esse pedido tiver alguma coisa útil para acontecer, se nós não estivermos usando essa nossa prece para coisas egoísticas, né? Fizemos essa oração com o coração, sem coisas egoístas, não sendo perverso, né? O nosso pedido ou o nosso sendo injusto. Então vai depender do nosso merecimento também, do que nós estamos pedindo. Nós podemos pedir tudo, mas eles vão ver isso, o que nós realmente merecemos receber. Então, para entender isso, é preciso conhecer como a oração funciona. Eu, na próxima oportunidade, eu vou trazer para vocês como é que essa oração funciona. E ela funciona, sim, funciona mesmo. Quando a gente obtém esse resultado favorável, é porque havia esse pedido possível, né? Nós movimentamos então as nossas forças nesse sentido. Então, a possibilidade de ser favorável é porque era possível. A gente tem que entender isso. Nós podemos ficar tristes, às vezes não ouvir o nosso pedido, mas será que era bom para nós realmente? Ou nós ainda não enxergamos? Porque Deus está enxergando toda a nossa encarnação, nossa vida espiritual, sabe tudo. E está nos dando o melhor. Tá bom, gente? Então vamos fazer as nossas orações. Eu brinco sempre assim com os meus alunos, que lá no plano espiritual tem um Maracanã para receber os pedidos. Só para ter uma noção, uma analogia, tá? Não é um Maracanã, mas é um lugar onde todo mundo recebe os pedidos aí das pessoas. Lá o Maracanã é um negócio imenso aí recebendo, porque é muito pedido. E tem assim um quarto, assim como o seu, aí um quarto pequenininho, um quarto pequeno, meio grande um quarto aí, não sei qual é o seu quarto, mas um quarto recebendo os agradecimentos. Já menos pessoas agradecem. E um pequeno lugar de um por um aí, agradecendo os louvores. Um por um aí são os louvores. Poucas pessoas louvam a Deus. Eu chamo vocês a um exercício que pode começar hoje. E em vez de você ficar reclamando da vida, não sei se você faz isso, a gente tem que mudar os pensamentos. Lembra que a gente tem que mudar os pensamentos? Vamos começar a agradecer. Vamos agradecer aquilo que nós já temos. Por exemplo, a nossa vida. É um agradecimento, é uma dádiva a nossa vida. Vamos agradecer a nossa vida. Podemos escutar, ouvir, não sei aí como é você, mas andar, falar, tantas coisas que nós temos, que nós devemos agradecer. Então eu chamo todos os dias você agradecer por 3 coisas que você vamos dizer, que você e tem, às vezes tem também, tá bom? Então, bons estudos para vocês, que a paz do Mestre fica conosco, graças a Deus.